Então, eu já vou apresentando o Dr. Eduardo. Ele é médico veterinário, formado pela UPS em 2010. Veterinário da equipe de Enduro, que representa o Brasil no exterior desde 2011. Proprietário da Chevaux Eventos LTDA, empresa organizadora de eventos esportivos, equestres, e trabalha com Enduro equestre desde 2012. Então, ele vai fazer uma apresentação para nós dos procedimentos de bem-estar que eles adotam nas competições de Enduro. Aqui é o vídeo e no penúltimo slide. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer aos meus colegas que possibilitaram essa alteração aí no programa. Eu tenho um voo agora e, infelizmente, não vou poder ficar até o final. Tá? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, para vir falar um pouco do Enduro, que é um esporte que quem conhece é apaixonado, e eu trabalho com Enduro há mais de 10 anos. Tem alguns colegas aqui que já conhecem esse esporte. E eu vou falar sobre a segurança e o bem-estar do cavalo de Enduro equestre. The distance of each rider only in the FEI rides. You take the distance of one, you add the others, etc. It is something like 3 times the distance between the Earth and the Moon back and forth. And you say, wow, where are they doing this? So a place like this is a place to show. É um juiz internacional que esse ano trabalhou em todas as provas organizadas pela Chevaux. O nome dele é François Carboux, é um francês, ele trabalha no mundo inteiro com Enduro. E ele faz uma estatística interessante que, se a gente somar a distância que os cavaleiros fazem em provas FEI, que são provas chanceladas pela Federação Equestre Internacional, durante um ano, é a mesma distância que ir à Lua e voltar 3 vezes. E ele fala, não sei como é que tanta gente não conhece esse esporte, sendo que é percorrida tanta distância por ano. Então, vou apresentar rapidamente para vocês o que é o Enduro equestre. O Enduro equestre é uma maratona equestre, é uma corrida de longa distância, que vai de distâncias de 15 km até 160 km, percorridas em um dia, com um único cavalo e um único cavaleiro. Existem 2 categorias, a categoria de velocidade livre e a categoria de velocidade controlada, né? Como no rally, a velocidade livre largam todos os cavalos juntos e o que chegar primeiro é o vencedor da prova. E a velocidade controlada, existe um tempo pré-determinado e o cavaleiro, né, o conjunto que se aproximar mais desse tempo, com o menor batimento cardíaco, final, é o vencedor da prova, né? Então, os cavalos largam, né? Eles têm a prova é dividida em anéis, né? Então, uma prova de 160 km, ela é dividida em 6 anéis. Então, o cavalo larga, ele chega do primeiro anel, passa pelo exame veterinário, sendo aprovado por esse exame veterinário, ele tem um descanso obrigatório de 40 minutos, e após esses 40 minutos, ele larga para o segundo anel, e assim por diante. No Enduro equestre, o cavalo é que dita todas as regras, né? Então, é o esporte onde um cavalo de 160 km, durante um dia, ele passa pelo exame veterinário 9 vezes, para que ele seja aprovado e classificado com o resultado, né? Como é que o VetCheck funciona? Antes da prova, no momento que o cavalo chega, antes dele descer do caminhão, já é verificado se ele está com os exames sanitários ok, né? São alguns exames que eu vou falar para frente que são obrigatórios, atestados de vacina. Então, se ele não tiver os exames ou os atestados, ele já nem entra no ambiente de prova. Se ele tiver algum sinal de doença infecto-contagiosa, ele também não pode entrar no ambiente de prova. Antes da prova, existe o VetCheck inicial. No VetCheck inicial, são examinados os parâmetros metabólicos e físicos do cavalo. Se o cavalo mancar nesse exame, ele já é desclassificado sem nem ter começado a correr a prova. E se ele tiver alguma alteração metabólica muito relevante,
também não pode continuar a prova. Durante a prova, nesses vet checks intermediários que eu falei para vocês, o cavalo tem que apresentar a frequência cardíaca máxima de 64 batimentos por minuto. Ele tem até 20 minutos para abaixar essa frequência cardíaca. Para vocês terem uma ideia, um cavalo de alto nível, de alto rendimento, ele chega a baixar para 64 batimentos por minuto em 40 segundos, 1 minuto, esse falando de cavalos top no mundo, né? Cavalos bons abaixam com 2 minutos, com 3 minutos. Depois que é aferida a frequência cardíaca, o cavalo vai para o trote, é um trote de 40 metros indo e 40 metros voltando, então são 80 metros. Se ele apresentar um andamento correto, normal, ele é aprovado para a próxima etapa. Se não, ele é desclassificado por claudicação, né, por manqueira. Outro parâmetro que também é desclassificatório é o flutter, né? O flutter, geralmente, ele ocorre por um distúrbio hidroeletrolítico, né? Então, quando isso acontece, parte-se do princípio que o cavalo está desidratado, então isso também é desclassificatório, né? O índice de recuperação cardíaca, que é a diferença entre o batimento cardíaco dele na hora que ele entra no vet check e depois de 1 minuto do trote de 80 metros. Também, quem trabalha com esporte é conhecido como Ridgway. Então, se esse índice de recuperação cardíaca for acima de 8 batimentos, então se o cavalo bateu 64 e depois ele bateu 72, já é um indicativo que esse cavalo está cansado, então acende uma luz amarela para os veterinários para saber se esse cavalo pode ou não seguir nessa competição, né? E sinais de desidratação severa, que são diagnosticados pelo tempo de preenchimento capilar, prega de pele, motilidade intestinal, né? E coloração das mucosas também pode ser um fator desclassificatório, né? Então, e para qualquer desclassificação do cavalo, é necessário que exista um exame de 3 veterinários, né? Uma votação, né? Um panel, que eles chamam, que são 3 veterinários que examinam esse cavalo e votam secretamente para dizer se esse cavalo está apto a continuar ou não daquela competição. As regulamentações impostas pela FEI, o Enduro é um esporte regulamentado pela FEI, que é a Federação Equestre Internacional, pela CBH e pelas federações regionais, né? Então, essa é uma frase da FEI, né, que as regulamentações impostas pela FEI para o Enduro Equestre estão entre as mais rigorosas do Enduro mundial. E na primeira página de um programa de uma prova FEI, é essa página que é falando sobre o bem-estar dos cavalos em competições, né? Então, o que eles dizem? O bem-estar deve prevalecer sobre qualquer demanda. Em todas as etapas, durante a preparação e o treinamento, os cavalos devem receber bons cuidados, métodos de treinamento, ferrajamento e equipamento do esporte. Eu não vou falar de novo, né, de equipamento. O meu colega acabou de falar sobre equipamento. Existem, cada um... Eu falo que sela é igual tênis de corrida, né, ou chuteira. Cada um gosta da sua. Não existe a melhor ou a pior. Cada cavalo se adapta a uma sela, a um tipo de manta, a um tipo de equipamento, né? Transporte, ferrajamento também, ele já falou um pouco. Cavalos e cavaleiros devem estar em boas condições físicas, aptos e com boa saúde antes de receberem um aval para competir. Isso engloba o uso de medicamentos, né? Procedimentos cirúrgicos, existem tempos pré-determinados para um cavalo que fez algum tipo de cirurgia, né? E prenhez em éguas também existe um tempo máximo de prenhez que essa égua pode participar de competições. Na palestra anterior também foi falada sobre a questão da idade dos cavalos, né, para começar. A FEI, como o Enduro é um esporte regulamentado pela FEI, a FEI determina que um cavalo só pode participar de uma competição nacional, né, apesar dela ser a Federação Internacional, ela também regulamenta nacionalmente. O cavalo só pode participar de uma competição de enduro a partir de 4 anos de idade, tá? E de competições FEI só a partir de 5 anos de idade. Então, isso já é regulamentado, né? Nenhum evento pode prejudicar o bem-estar do cavalo.
Isso envolve prestar bastante atenção nos locais de competição, no piso, no clima, nas baias, na segurança do local, condições físicas dos animais, antes, durante e depois das viagens, né? E garantir que o cavalo receba a atenção apropriada após a competição e após a sua aposentadoria. Isso inclui os cuidados veterinários, tratamentos de lesões de competição, eutanásia, infelizmente, ela é necessária em alguns casos, né? E o encerramento da carreira esportiva do animal. Então, isso é uma tradução do que está escrito no termo de bem-estar animal da FEI, né? E a FEI sempre convoca todos os envolvidos no esporte equestre a se comprometerem com a educação e nível de competência em suas áreas de atuação. Então, todas as pessoas que trabalham no enduro, desde o comissário até o veterinário, o juiz, o delegado técnico, eles têm que ter um número FEI, eles têm que ser registrados na FEI para poder exercer essa função, né? Então, e é obrigatório que o cavalo tenha, que o profissional se recicle no mínimo a cada 2 anos, né? Então, antes da prova, nós, organizadores, vamos lá, vemos qual é o local, se tem um local apropriado para instalação das baias, onde os animais vão dormir, para piquetes, para os animais ficarem. O cavalo de enduro ele fica 90% do tempo solto em piquetes, né? A trilha, se a trilha é uma trilha segura para os cavalos, para os cavaleiros, o local do vet check, tudo isso, né? Então, está aí a escolha da prova, a escolha do lugar, a escolha do calendário, a preparação do local e as acomodações para os cavalos. A escolha do calendário é muito importante. No caso do Brasil, em época de verão, é muito calor, então a gente tem que tomar cuidado com a relação entre calor e umidade, né, temperatura e umidade, que isso dificulta a troca dos cavalos, né, a troca de calor pelos cavalos, e pode gerar problemas, né? Então, os documentos obrigatórios são os exames de anemia infecciosa equina e mormo, né, negativos, e o atestado de vacina contra a influenza equina e o atestado de sanidade da propriedade de qual esse animal veio. Esses são documentos obrigatórios para que o animal participe de uma prova de enduro. No caso do enduro, né, e das provas chanceladas pela FEI e CBH, diferentemente do Ministério, onde a vacina contra a influenza obrigatória é anual, em provas chanceladas pela FEI e pela CBH, a obrigatoriedade é semestral. Então, o cavalo tem que ser vacinado contra a influenza a cada 6 meses. Então, aqui tem uma foto do vet check, né? As raias, né? Onde os cavalos trotam, e ali as tendas onde os veterinários ficam examinando esses cavalos. Então, durante a prova, o cavalo precisa terminar com condições de continuar. O que isso quer dizer? Mesmo no último anel, quando esse cavalo é examinado, depois que ele passou a linha de chegada, ele ganhou a prova, o veterinário examina ele de uma forma assim, ele estaria apto para sair mais uma vez, para fazer mais um anel. Se ele está apto a isso, ele é aprovado. Se ele não está apto a isso, se ele está exausto, ou se ele não baixou o batimento, ele é desclassificado. Então, não adianta chegar em primeiro. Tem que passar no vet check inicial, né? Eu não vou me aprofundar nos critérios metabólicos do locomotor, já falei um pouco, é o trote, são parâmetros de hidratação, né? E toda prova tem uma clínica de primeiros socorros para os animais. Isso é obrigatório, uma clínica de tratamento que seja capaz de dar qualquer suporte para um cavalo, desde um cavalo que esteja com um distúrbio de hidratação, até um cavalo fraturado, até um cavalo que tenha maiores problemas. Então, é obrigatório uma clínica de primeiros socorros muito bem montada nos eventos. E, nos intervalos de 40 minutos, existem os cuidados com os cavalos, né? É feita crioterapia, a gente coloca os animais no gelo para dar um maior conforto a eles. Massoterapia, quem já foi na prova de enduro vê muita gente usando a massagem nos cavalos, alongamentos, né? E a alimentação e hidratação para que os cavalos continuem na competição da melhor forma possível. Depois da prova, é obrigatório que o cavalo passe por um exame veterinário, né? Isso pode ser definido pelo delegado técnico ou pela equipe, pelo presidente da comissão veterinária, se isso vai ser 1 hora depois, 24 horas depois.
mas o cavalo tem que passar por uma inspeção veterinária para que ele possa ser liberado para viajar. E o exame final, ali vocês podem ver o número 64, é uma máquina que a gente usa, né? Nós da Chevaux trouxemos, né? um equipamento francês. Então, é colocado o monitor aqui no cavalo, né, na região da axila, e no fundo da linha aparece qual é o batimento cardíaco dele, para tornar isso público e para que todos vejam e tenham mais emoção. Se está 64 abaixo, ela aparece em verde, 65 acima em vermelho, porque o cavalo será desclassificado. E, além de toda a regulamentação, outro fator determinante na segurança dos animais é que todo endurista é um grande apaixonado por cavalos. Nossa prova é para quem ama cavalo, né? Se você é desesperado pela coisa do cavalo, o esporte é o enduro. Eu acordo num sábado, 5 horas da manhã para montar cavalo, acaba a prova 3 horas da tarde, e agora eu vou sentar com os amigos ali, vou tomar cerveja e vou continuar falando de cavalo o resto do dia. Se você ama cavalo, esse é teu esporte. Aqui é todo mundo tarado por cavalo, é isso. Então, pessoal, muito obrigado a todos. No caso agora, se alguém tiver alguma dúvida, no meu caso, eu peço licença para que tire essas dúvidas agora, porque eu, infelizmente, vou ter que sair para ir para o aeroporto agora. Alguma dúvida? Bom, dito isso, então, se quiserem conhecer um pouco mais do Enduro Equestre e da Chevaux, está aí o site www.chevaux.com.br, tem o nosso canal no YouTube, no Facebook, tá? E meu e-mail ali, estou à disposição para posteriormente conversarmos bastante, tá bom? Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Eduardo. Foi ótimo. Obrigado. Eu vou chamar